Alô, sejam bem-vindos ao Somente Podcast. Eu sou a Mari Negrais, sou meu digníssimo namorado Rafa, e hoje nós vamos receber o Matheus para falar sobre mudanças, mudar de estado, como é que isso influencia na vida, no trabalho. Em primeiro lugar, agradecer o convite, tanto a Mari quanto o Rafa. Obrigado pela oportunidade, por ter dado voz, contar um pouquinho da experiência, do qual momento eu passei, tive a oportunidade, por que eu busquei, e espero que faça sentido na vida de alguém, né, na vida deles, se for um dia para mudar. Pra quem quiser ter um propósito e buscar ele, o Matheus vai dar uma ajudinha. Vai dar uma ajudinha. O drink do Matheus é um gin tônica tropical, a gente fez com um toque de limão siciliano. Ele vai contar pra gente como é que tá daqui a pouco. Cara, eu acho que eu nunca fui tão bem tratado assim. Eu tô me sentindo em casa. É assim que é bom. Matheus é formado em Educação Física, atua como personal trainer. E o que eu acho muito legal, que o Matheus ele não preza só pelo físico, né? Ele não quer que nas suas aulas tenha aquela cobrança de vir um físico agressivo. Ele preza pela qualidade de vida. E uma das maiores qualidades do Matheus é a persistência. Por isso que tem tudo a ver com ele sobre mudança, né, meu amor? Matheus, conta pra gente. Você formou em Educação Física, você trabalhava e morava aqui em BH e do nada você resolveu fazer uma reviravolta na sua vida, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história e um pouquinho pra onde você foi, essa decisão de mudar. Então, Mari, assim, o processo de mudança, ele veio logo depois que eu me formei, né, voltando um pouco desse lance da minha história, eu me formei, e logo após essa minha formação, eu tive a oportunidade de trabalhar num grande espaço aqui em Belo Horizonte. Posso falar o nome? Pode, fica à vontade. Que foi o pessoal da Daft Bunny, que me deram um prestígio muito grande. Inclusive, se quiserem fazer contato com a gente, exatamente, né, para patrocinar o podcast. Ó, já ficou a opção aí, Alisson, Gustavo, ó, já tá combinado. Mas enfim, então eu sou bem grato pela oportunidade que eles me deram. Logo no início, quando eu me formei, e foi em 2019, eu tive a oportunidade de entrar junto com eles, assim, nessa questão de metodologia de treino e tal. E isso me fez um grande profissional pelos outros, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, não posso esquecer, até porque seria uma falha e uma injustiça da minha parte. Mas, enfim, então eu me formei, e logo após eu ter me formado, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha irmã, e nesse processo de viagem eu falei assim, com todo respeito e com toda humildade, mas dentro de um ano eu já tinha conquistado tudo que eu desejava aqui em Belo Horizonte. E o comodismo me atrapalha, e eu estava me sentindo acomodado, assim. E até em situações o acaso estava me incomodando. O que seria isso? Pegar um trânsito, sair para curtir uma festa, encontrar com as mesmas pessoas, que isso é muito legal, que eu vejo que a pessoa está bem, está com saúde, ótimo, mas a rotina, o ciclo vicioso já não estava fazendo parte, não estava sendo prazeroso. Então eu fiz uma viagem, eu estava comentando com a minha irmã, e nessa volta eu decidi para mim que em um ano eu não gostaria, eu queria ter uma experiência de recomeçar. E foi justamente nesse ponto, nesse gatilho, que eu quis dar esse start, de buscar, de correr atrás, e veio os perrengues. E aí foi aí que você decidiu mudar, né? E você contou um pouquinho do processo, mas assim, a viagem te fez perceber essa mudança, o comodismo e tudo. Mas teve algum momento, alguma situação específica que você falou, não, é agora, é a virada de chave, não dá mais pra aguentar? É porque assim, é como se fosse, o Rafa vai poder falar melhor, né? É igual uma tatuagem. Deu vontade, corre e faz. Porque se você ficar ali, eu queria fazer... Não, vai lá e faz, tá tudo bem. E eram coisas no cotidiano que iam me pegando, que eu falava, cara, não dá. Foi minando ali um pouco, e quando que a bomba explodiu? Você falou assim, não aguento mais, vou mudar. Falando em mês? Não, falando na sua rotina mesmo. Alguma coisa te pegou assim? Sim, no momento que eu tenho o máximo de respeito pelas pessoas no qual eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas passou a ser um fardo quando eu tinha que acordar para fazer a coisa que eu mais gostava, que era trabalhar, que era cuidar da vida das pessoas. Sim. E quando eu vi que isso estava te atrapalhando, né? Aí eu falei, deu. Aí eu dei 2, 3, 4 passos atrás e falei, é o processo de gerir uma mudança. Qual é essa mudança? Para onde? Quando? Com quem? Que horas? Para qual lugar? Exatamente. Foi quando eu vi que eu estava me perdendo dentro da minha própria profissão. Sem deixar cair qualidade,
que no final a gente sabe que vai cair, não tem jeito, e quando você não faz com prazer, né? Sim. Mas foi mais ou menos nesse time, assim, quando eu senti que não entrava, a engrenagem não estava ali no dia a dia, foi o momento de parar, pensar e mudar. E aí você foi pro Sul. Por que o Sul? Quando eu fiz essa viagem, eu tive a oportunidade de ir, quando eu fui para Caraíva, e eu percebi uma qualidade de vida gigantesca entre as pessoas que moravam lá. Justamente pelo home office, as pessoas tiveram a oportunidade em acessar um computador na frente do rio, ou do mar, ou na pousada que fosse, trabalhava, fechava, tomava sol. Eu tenho essa questão eu gosto de me conectar com a natureza, assim, sempre curti. E Caraíva tem muito disso, assim. Então, quando eu voltei, eu falei, eu quero ter essa qualidade de vida em trabalhar num período e que normalmente eu trabalhava ali de 6 até as 10. Então 10 até, dentro da minha profissão, 10, 11, meio-dia, 1 hora, é horário um pouco mais, que a demanda é baixa, né? As pessoas nem sempre tinham home office, então não tinha essas condições de treinar. Sim. Então eu decidi morar, era modo praia, né? Qualquer praia, assim. E eu fiquei em 2 opções, entre Rio de Janeiro ou Floripa. Só que o Rio, eu ia esbarrar com questão de segurança, era o que me prendia um pouco, eu ficava um pouco mais preocupado. Então eu não quis a opção Rio e eu já conhecia Floripa. E foi justamente nessa ideia de que Floripa é um lugar legal, né? O Sul é uma capital, é um estado legal, e Floripa em si é uma capital bem legal, bem desenvolvida. Eu decidi ir para lá por qualidade de vida, enfim, acho que a profissão lá, a cultura ao corpo no Sul é algo que podia ajudar no seu serviço, né? Muito. E assim, eu sei quando eu cheguei lá, você fala, tipo assim, opa, meu Deus, você olha assim, você tá olhando ali, a pessoa tá fazendo uma canoa havaiana. Aí daqui a pouco você olha pro lado, alguém tá passando com a prancha de surf. Aí você olha pro lado, alguém tá correndo para jogar um beach tênis. Aí você olha pro lado, tá fazendo um futebol. Então são pessoas que têm a vida muito ativa. A cultura ao corpo é muito ativa, assim. Em dias de chuva, o pessoal tá de corta-vento, correndo na beira-mar. Então isso é algo que iria alavancar a minha profissão, ia dar um pouco mais de visibilidade. E outra dessa questão de sair do conforto, da zona de conforto, né? Acho que ia dar uma situação legal ali. Geralmente, quando você sai da zona de conforto, é quando você mais cresce, né? Exatamente, sem dúvidas. Prego que se destaca, toma martelada, né? Então, assim, quando você sai da zona de conforto, você apanha. Mas no final você vê que você se destacou por algo ou alguém. E aí você falou que lá o pessoal tem uma cultura ao corpo muito boa, né? E aí que entra um porém, né? Que é legal a gente discutir. Por mais que você trabalhasse na Fitburn, você era autônomo, né? Sua profissão te permite ser autônomo. Uma facilidade maior do que outras profissões, no caso. E isso te ajudou muito, né? Você chegar em outro estado, por mais que as pessoas não te conhecessem, você tivesse que cativar uma nova clientela. Mas você acha que foi melhor, mais fácil essa transição por ser autônomo do que um CLT? Sim, bem mais fácil. Sério? Foi bem mais fácil, sim. Mas requer bastante coragem. Muita. Porque atualmente eu tenho 27 anos. Eu vou ver esse podcast daqui uns 4, 5, então eu vou lembrar da idade, né? Mas enfim, eu tenho 27 anos e, morar 27 anos com os pais. E da noite pro dia você virar a chave e falar, vou morar sozinho. Em outro estado. E tá tudo bem. Sem ninguém por perto. Exatamente, tá tudo bem eu sair. Porque eu não precisava pedir baixa na empresa, ter o acerto. Não. Gera um pouco mais de dor de cabeça. Mas o fato de ser autônomo, você só vai ter respeito com as pessoas que compravam o seu trabalho e você vendia. E o processo é muito mais fácil de se desligar. Mas engrenar é difícil. É difícil. Eu esbarrei com algumas coisas em Floripa que eu não imaginei que eu iria esbarrar. Mas com 15 dias que eu estava de fato assim, em Floripa, vivendo o verão em Floripa, eu já estava empregado. Depende muito da questão de vontade de quem está a fim de fazer. Exatamente. Né? Então, assim, logo depois dessa questão que eu desliguei, eu cheguei um pouco meio atordoado, querendo entender onde que eu estava, e aquele lance de querer, se eu vou deixar esse copo aqui na mesa, eu vou sair e voltar. Ele vai estar na mesa, ninguém vai tirar por mim. Então, esse lance de morar sozinho foi uma situação que é difícil de digerir nos primeiros momentos ali. Aí,
né, vem a questão do estresse, da ansiedade, e você se sente o tempo inteiro ali ansioso e acaba se sentindo sozinho, muito né? sozinho. Pensa, você morar 27 anos, né, dividindo a casa com 2, 3 pessoas, que eram meu pai e minha irmã, que também não moram conosco, mas, né, morou por um bom período. E aos finais de semana, vários amigos. E era uma coisa que acho que mais me pegava, assim, que eu tinha a oportunidade de viver dias em questão clima lindos, pegar sol batendo 30, 32 graus e só que olhar pro lado e não ter nenhum amigo. Isso foi uma coisa que me pegava, assim. Você sempre foi uma pessoa muito rodeada, né? Aí eu trabalhei, além de ter esse lado da profissão com personal, ser totalmente autônomo, eu ainda tinha um outro vínculo aqui de profissão, que era desse lado mais boêmio, em conhecer as pessoas, trabalhar com música. Então, assim, eu sempre me conectava com as pessoas, eu sempre tive a facilidade em conversar, em fazer amizade. Mas lá foi um pause, não teve essa. E nessa sua resposta, nessa sua fala, vieram muitas coisas na cabeça, então vamos com calma pra eu não me perder nelas. Uma delas você falou que você começou a se sentir sozinho, você não tinha muitas pessoas ao seu redor. Mas você acha que você conseguiu se conectar mais com você, mais com o Matheus, se conhecer mais, se curtir mais? Ah, com certeza, né? E como é que foi esse processo pra você? Porque não é fácil, né? Mari, é difícil, eu passei a me conectar mais quando eu olhava no espelho e falava, pô, eu tô ficando até meio careca. Mas assim, foi algo que eu passei eu já tinha o costume de cuidar muito bem de mim. E morando sozinho, eu passei a cuidar muito mais, assim. Então foi um processo que eu sabia que se eu não fizesse por mim, ninguém iria fazer. Mas e aquele negócio de você parar e falar, o que eu gosto de fazer sozinho? Isso se conhecer, sabe? Saber os seus... Eu já tive a oportunidade de ir Eu gosto de sair sozinho. Por incrível que pareça, eu gosto de sair sozinho. Só que eu sair sozinho, né? Sai durante 2, 3, 4 horas, volta e tem alguém pra você conversar. Mas assim, o sozinho semanal, mensalmente, dia a dia é difícil. Dia a dia sozinho. Era difícil, assim. Então, eu me adaptei super bem, né? Demorou. Mas eu consegui me adaptar. E aí, outra coisa foi que você é autônomo e tudo, mas o seu trabalho, graças a Deus, te dá a possibilidade também de trabalhar online, né? Isso foi o primeiro... Sua maior clientela é online hoje ou física? A minha maior clientela hoje é online. E isso é muito legal. E eu acho uma coisa que... Eu sou apaixonada com o digital, né? Lógico que tem seus prós e contras, mas eu acho que o digital, acho não, né? Tenho certeza, ele cresceu muito com a pandemia, mas trouxe muita oportunidade, muita coisa boa. E isso, por exemplo, de você morar lá em Floripa e trabalhar online, dar aula online, é uma coisa que 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Já tem muito tempo de pandemia, né? Mas 4, 5 anos atrás, talvez não fosse uma coisa muito possível. E ó, eu tentei entrar em um mercado, em um nicho que talvez seja um pouco caro para as outras pessoas. Por quê? Hoje a gente sabe que personal ainda tem um pouco daquela imagem que é um artigo de luxo. Ou seja, teoricamente paga quem pode. Sim. Né? E sem, né, querer maquiar demais. Mas a gente sabe que hoje é uma profissão que nem todo mundo consegue pagar. Da mesma forma que nem todo mundo consegue pagar um psicólogo. E, né, a gente sabe disso. Um arquiteto para montar um AP legal. Então, assim, eu vi que fora do país era uma demanda que crescia e a galera precisava. Então, quando as pessoas hoje fazem intercâmbio, por que eu falei que hoje a minha maior clientela é online? Porque eu atendo pessoas que moram fora do país, fora do Brasil. Então, isso foi uma coisa que me deu um portfólio legal e eu consegui, eu estou recebendo em dólar, estou recebendo em... Aí fica bom demais. Fala um pouquinho os países lá que você... Eu tenho uma aluna em Miami, 2 alunas em Dublin e uma aluna em Dubai. Então isso é uma coisa que dava essa questão de fazer um network, né? Assim, uma pessoa chama outra pessoa e assim, hoje o meio digital, o marketing, as pessoas marcam, repostam e você fala, mas quem que é? O personal, porque teoricamente se for fazer a conversão, o dólar e o euro, ele vive em altas e baixas. E pagar às vezes lá para eles o valor específico de, sei lá, não sei, 50 euros, 50 dólares pela hora do personal, sai muito caro. E normalmente a galera acaba fazendo um contrato, fazendo a conversão em reais, fica ok, e a gente daqui fica sorrindo, é ótimo. Mas essa, assim, eu já cheguei a atender
esqueci, uma aluna da Argentina, né, Buenos Aires. Então, assim, eu tive essa possibilidade de expandir. E hoje, por que minha clientela é muito mais pelo virtual? Porque como eu saí, eu tive que abandonar o que eu tinha aqui em BH. E ir para Floripa é recomeço. Então, assim, hoje já tenho, né, eu tenho outros alunos, um outro vínculo lá, mas, assim, recomeçar é algo que requer um processo. Então, bola no chão, espera, para ver até onde vai, né? Mas é mais ou menos isso. Isso é bem legal. E também, outra coisa de Floripa, né? Que aí isso vai para qualquer estado, não só para Floripa. Por mais que a gente esteja no Brasil, o Brasil é um país imenso, imenso. E aí, por ser grande, tem muitas culturas diferentes, né? Muita cultura. Cada cantinho, até Minas, por exemplo, que é grande em território, se for para o sul de Minas, a cultura é diferente daqui, que é muito diferente do norte. Então, assim, em Minas já é assim, imagina, né? No Brasil como um todo. Em Mineiro, tem uma coisa que é extremamente acolhedor, é extremamente carinhoso, quer estar ali junto. E o pessoal do sul é um pouco mais na deles, o pessoal é um pouco mais frio. E até questão de rotina também, né? Outras coisas. Como foi pra você se adaptar a essa nova rotina? Porque, querendo ou não, é bem diferente da nossa, né? Essa nova cultura. Mas, assim, a gente tem que saber se impor em qualquer lugar, sabe? O famoso jogo de cintura, acho que ele entra nesse momento, assim. Então, chegar em Floripa e tentar ser o Matheus foi devagar, assim, realmente, como você falou, o pessoal é uma população que é um pouco mais... É porque Floripa, na verdade, assim, não tem... Lá são os manezinhos, né? Não tem o catarinense em si, ele é mais de boa, mas a gente, lá em Floripa, tem várias outras pessoas que vieram de fora. Então, tem gaúcho, tem paulista, tem carioca, tem mineiro. Então, ter um contato com essas pessoas, essa cultura, esse processo mais cultural ali, é difícil. Então, assim, o famoso come quieto fez mais sentido. Então você vai pelas beiradas, você entende o que a pessoa gosta de falar. Eu gosto de cavalo. Pô, então você vai entrar no assunto. Cavalo, beleza. Eu gosto de kart. Beleza, você vai entender sobre o que é o kart. Eu gosto de cozinhar. Eu não sei cozinhar, então vou aprender a cozinhar. Então, assim, gerar assuntos gera conteúdo, gera proximidade, as pessoas vão criando um vínculo, tal. Você vê que você começa a se interessar pelas coisas e isso flui de uma forma bem natural. Quando você se entrega e deixa que a pessoa se entregue também. Então, meu processo, assim, nessa mudança, nessa chegada em Floripa, foi mais pelas laterais, assim, em conhecendo as pessoas, entender qual que era o meio de campo, e foi gerindo, assim. E até uma coisa que a gente estava conversando em off que você falou, que é cultural. E é até engraçado a questão da vestimenta, né? Que você falou igual, aqui a gente anda de chinelo, normal, de dia, tranquilo. E lá o pessoal, pra qualquer lugar que vai, tem que estar sempre mais arrumadinho, né? Conta um pouquinho pra gente isso, porque é uma curiosidade. Porque por mais que seja no Brasil, seja aqui perto, é diferente um lugar do outro, né? É assim... Aqui em Minas, por exemplo, a gente saía com um pagode, possivelmente ia de chinelo, bermudinha, a blusinha básica. Só ia sem camisa, que era proibida. E se não, vai também. Mas lá realmente, assim, as mulheres têm uma cultura ao corpo, essa questão da imagem é diferente, assim. Então já cheguei aí pra praia onde a mulher tava ali, né, biquíni, saída de praia, maquiada, chapéu, tomando champanhe na praia. Diferente, né? Tá recebendo em euro, tá recebendo em dólar. Mas enfim, realmente assim, essa questão da vestimenta é algo que eles têm bastante cuidado. E o início disso tudo é o frio, né? O frio em si força, não é meme de internet, assim, no frio as pessoas ficam mais elegantes. Lá faz um pouco sentido. Fora de casa, dentro de casa, acredito que a galera deve andar com edredom, né? Porque a temperatura lá agora, nesse período de inverno, chega aos 13, 12, 8. Você já pegou frio lá? Já, peguei 6 graus. Nossa. É difícil, peguei uma bolsa de água quente, coloquei nos pés, ar-condicionado, aquecedor, mas assim, é uma cidade que realmente a questão de vestimenta, ela tá muito bem acentuada, assim, as pessoas se passam do padrão, assim, a galera tá muito bem
bem postado. Matheus, a gente estava conversando de processo, de como é árduo o processo e você tem que curtir o processo para você não desistir também, né? Sim. Então, quando a gente estava montando o roteiro, eu e a Mari, a gente pensou numa frase que eu acho que fez sentido quando a gente estava montando o roteiro. A gente baseou o roteiro em cima disso. Que a frase é o seguinte: quem tem um porquê, aguenta qualquer como. Por exemplo, quem tem um propósito, aguenta qualquer processo para chegar onde sua ambição deseja. Né? E foi o que aconteceu no seu caso, né? Porque o seu processo era sair da sua zona de conforto, era mudar, era fazer como se sua rotina fosse diferente do que era hoje. Foi difícil você sair da casa dos seus pais? Foi difícil você ir para um lugar que você não conhece ninguém? Foi. Mas você aguentou esse processo, né? E isso é muito legal. E aí eu acho que todo mundo tem que focar nisso, né? Cara, se é isso que eu quero, se esse é meu propósito, beleza, o caminho vai ser difícil. Mas será que quando eu chegar lá, eu vou estar satisfeita? Eu vou estar realizada, né? Então é curtir esse processo. E nesse momento, assim, eu sou muito pessimista. Tem três palavras que fazem parte da minha essência, assim, que é constância, coragem e confiança. E eu mantive esses três pilares para que desse certo. Eu nunca pensei que ia dar errado, assim. Então você é otimista? Eu sou muito otimista, assim. Ah, tá, entendi, pessimista. No início eu até falei pessimista, mas assim, confiança, coragem e constância foram os meus pilares, assim, que eu desejei e juro, assim, hora nenhuma eu achei que ia dar errado, que eu ia me esbarrar, que eu ia desistir, que eu ia ligar chorando. Graças a Deus, assim, eu nunca liguei chorando pros meus pais, pra minha irmã. Eu sempre fui falei, cara, vai dar certo. Eu imaginava, tudo que eu tenho hoje, eu imaginava, não tenho muita coisa, mas o que eu tenho é o suficiente para viver muito bem, para sorrir todo dia, para agradecer. Então, assim, foram os três pilares que eu carrego ao infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. E eu acho, assim, também, que mesmo que você tiver que ligar chorando um dia, tudo bem, faz parte do processo, sabe? Faz parte do processo. E que bom que você tem pra alguém ligar, que bom que você tem sua mãe ali pra te dar o colo, mesmo que por telefone, né? Isso era importante, assim, família. E aí você comentou também que você tem uma paixão, né? Um lado boêmio, que tem a música. A música te ajudou nesse processo de adaptação? Muito. Como é que foi isso? Assim, eu toco alguns instrumentos, né? Uhum. Então, dentre esses instrumentos, que eu fiz questão de levar o cavaquinho. Então, assim, nesses momentos de ansiedade, de busca em querer que horas vai dar certo, quando vai dar certo, tem alguma nova, assim, acho que a música construiu desconstruiu, na verdade, esse processo de ansiedade, esse processo de estresse. Então, assim, a música me fez um novo Matheus, assim, em Floripa, né? Porque o que eu tinha, é uma dificuldade que eu tive lá, em não ter esse lado de diversão que eu tinha aqui, lá. Eu até poderia ter, mas tinha toda aquela questão de uma boa vestimenta, aí automaticamente de uma boa vestimenta tá ligado em outro patamar de vida, só que eu cheguei com outro processo. Eu não sou um cara que eu saio pra curtir festa, balada em Floripa. Não, eu vim com um propósito, eu vou cumprir esse propósito, e depois que eu cumprir esse propósito, eu me permito sair, eu me permito me jogar, o que for, mas eu saí de casa com um propósito. E eu ia correr por esse propósito até chegar no topo da cadeia alimentar, assim. Então eu precisava correr por isso. Então a música fez e faz esse processo, que eu ainda me pego, né? Bom, eu sou um cara totalmente evoluído, nem busco a evolução, que eu acho que é um dia de cada vez. Mas a música nesse processo, ela é fundamental. Porque aqui em BH, além de você participar de uma banda, você tinha o costume, né, de vou ali para um barzinho com os amigos, e aí chega ali no barzinho, começa a tocar o cavaquinho, e aí todo mundo ali junto, curtindo. E lá talvez já seja mais assim, lógico que tem, mas também tem aquele negócio mais elitizado, sim, pessoal, mais eletrônica, mais... Exatamente. A questão da linguagem musical é diferente da nossa. Porque não é todo mundo, né? Talvez alguém que esteja assistindo o podcast vai pensar, mas todo mundo pensa assim, não é todo mundo. Mas das oportunidades que eu tive até agora, pode ser que eu tenha andado pelo caminho errado, que tá tudo bem nisso. Mas é o lugar onde eu me posicionei, geograficamente falando, ali dentro de Floripa. Eu moro em Floripa mesmo. Então, assim, eu fui nos lugares onde as pessoas eram mais ligadas pro eletrônico,
Eu tenho muito costume de ir para Blumenau. Então, Blumenau é uma cidade onde as pessoas têm mais o costume de ouvir eletrônico, sertanejo, produto se vende muito. Tem um pagode, tem uma música ali? Tem, lógico que tem bastante, tem. Mas assim, as oportunidades que eu tive de me posicionar para sair, para passeio, era nessa questão. Inclusive, uma das casas mais famosas de eletrônico se encontra ali em Itajaí, tem em Curitiba também, Criciúma, se eu não me engano. Mas é realmente a questão musical, é uma outra pegada da cidade, assim. E assim, você vai para um lugar com uma outra cultura. Tem 6 meses que você tá lá? Vai fazer 7. 7 meses que você tá lá. Eu já percebi um costume que você pegou de lá. Sotaque. Mas você percebeu outro costume que você já adquiriu de lá? Ou algo da cultura? Então. Não sei. Na verdade, eu não consigo entender o sotaque ainda. O que eu me perdi, né? Tá bem forte. Vou ter que assistir. Eu tô errando. Mas assim. Não é questão de erro. É questão de costume. Convivência. Eu não quero perder o uai. Não, você já soltou. Não sei se você percebeu, mas quando a gente tava conversando em off, você já soltou um bai. Eu falei, epa! É loucura. Mas é o costume. Você tá lá 6 meses convivendo com outra cultura, com outra rotina, com pessoas que falam os mesmos sotaques lá. Você acaba, até no processo de ir com as pessoas, de se enturmar na multidão, você acaba fazendo do ser humano. As reuniões lá, ao invés de tomar água, o drink, chimarrão, bada e chimarrão. Mas teve algo que você percebeu ou não? Algo que você curtiu lá, que você falou assim, nó, isso aí eu posso adaptar pra meu dia a mim. dia, minha rotina. O surf. Tô zoando. Não, mas eu ainda não tive a oportunidade de surfar assim. Mas, não, agora falando de verdade, acho que ainda não percebi algo que tem lá e eu preciso trazer pra minha vida. Não, acho que eu não vi isso ainda, assim. Não vi isso. Sim, por exemplo, aqui as pessoas são mais quietas, lá elas são mais pra frente, sei lá. Essa questão de você se impor, se ter seu lugar lá é mais forte do que aqui, ou não sei, alguma coisa assim. É porque assim, então até dentro disso que você acabou de comentar, essa questão de se impor, lá eu percebi que os profissionais em si, eles têm a linguagem com os alunos é uma linguagem muito mais técnica, sabe? E das experiências que eu tive aqui, não era tão técnica assim. Então, chegar lá e ver essa força no diálogo, era algo que você falava, opa, não, calma, quase que eu voltei e peguei um livro ali para estudar de novo, porque realmente é de uma linguagem, é um nível bem alto assim, de conhecimento pela troca de energia do lugar onde a gente se posiciona, com quem a gente trabalha, né? Enfim. Mas essa questão de se posicionar é algo que eu fiz parte, então talvez isso entre um pouco do que eu vi lá e eu trouxe para minha vida, que eu preciso trazer para minha vida. Sim. Essa questão. De buscar conhecimentos. Nem digo pela questão do conhecimento, mas às vezes trazer a linguagem mais técnica para minha vida foi um ponto legal. Foi um ponto legal, porque lá no início da nossa conversa eu falei dessa questão de não ser tão técnico em questão de cobrança com o aluno. É isso que eu ia falar agora. Será que talvez, assim, né? Pela linguagem mais técnica acaba gerando uma certa cobrança? Talvez gerar uma certa cobrança. E será que não ter essa linguagem técnica pode ser o seu diferencial? Porque normalmente, se você chegar com uma linguagem técnica pra mim, provavelmente eu não vou entender. E aí isso pode nos afastar. Sim. Mas também é cultural de lá, cultural, então tem isso também. E assim, por ser uma região praiana, as pessoas buscam mais conhecimento. Então, assim, questão de fortalecimento muscular, sei lá, para quem pratica a canoa havaiana. Então ela sabe que ela exige qual musculatura? X. Então a pessoa, pela curiosidade, hoje em dia o Google é o nosso aliado. Então você pode jogar no Google ali e ele vai te dar vários parâmetros do que deve fortalecer. Então já aconteceu o caso da pessoa que nem é formada, não entende nada dessa questão patológica, né, nada clínica, mas fala, eu preciso fortalecer isso. Aí você vira a pessoa, tá, você é formada em medicina, querida? É mais fácil você me dar aula, eu te dar aula. Isso é uma coisa importante, né? Bom, vamos fazer um quadro que já virou rotina no podcast, né? Virou a constância, já tem confiança e já tem coragem pra fazer. Você gosta desse quadro, né? Mas
Vamos lá, vou fazer o bate-bola. Bate-bola é uma coisa simples, a gente vai fazer uma pergunta e você vai responder sim. Você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Se Rápido. você quiser justificar, você justifica. Se não quiser, você Pô, manda. primeira coisa. Vai, vamos lá, deixa eu... Bom, um livro que você indica pro pessoal. Desvendando o segredo da linguagem corporal. Bom, top. E seu primeiro sentimento, assim que você chegou em Florianópolis pra morar? Euforia. Euforia? Por que euforia? É verão e eu queria viver todos os dias como se fosse o meu primeiro, porque eu saí em busca disso. Então eu falei, cara, eu preciso me agilizar, preciso me mexer. Então eu cheguei muito eufórico, assim, e me cobrava pra curtir. Meu primeiro momento foi tipo as férias. Eu vivi o verão, que era um processo de janeiro, fevereiro, talvez, assim. Eu cheguei em dezembro, né, mas... Eu lembro que eu curti esse momento na forma full time, não tinha essa, eu tava ali curtindo mesmo, mas a euforia foi o meu primeiro momento, assim, quando eu cheguei em Floripa. E uma saudade? Minha irmã. Hoje ela não mora aqui, né? Não, ela mora na Irlanda. E é difícil? É um pouquinho. Porque já foi difícil sair de casa, agora ficar... Porque assim, na pior das hipóteses, bateu saudade, eu consigo passar um final de semana com os meus pais. Ou os meus pais passar um final de semana comigo, só que no caso dela é um pouco mais difícil, pela questão de distância, ela mora em outro, né, ela mora em outro país, e isso de fato é uma saudade, assim, é uma saudade, não tem jeito. O bom é que os dois têm essa missão de mudar, né? E quando você contou pra ela que você ia mudar? Pô, ela falou só vai. Porque ela já tinha feito isso, né? E Ela falou só vai, porque eu já fui. Você acha que você se inspirou nela? Mari, não sei se foi uma inspiração, assim, sabe? Às vezes indireta. Indireta sim, mas foi mais essa questão de eu posso, de mostrar pra mim mesmo que eu posso, porque na escola, falando ali de ensino médio e fundamental, eu sempre fui um aluno que dei muito trabalho, assim, muito trabalho no negócio de jogar futebol. E minha mãe passava muito perrengue, pô, ela falava pro meu preciso dar uma porrada. Minha mãe só queria que eu formasse e tava tudo certo. Hoje eu sou muito grato aos meus pais pela educação que eles me deram, colocar tudo isso em prática. Só que meu processo de mudança foi de olhar no espelho e falar assim, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou atrás e eu vou e vai dar certo. E deu assim, sabe? Era mais ou menos nessa pegada. Legal. E um momento? Ou aqui ou quando chegou em Floripa? Ou qualquer momento Ou qualquer da vida. momento da vida. Putz, um momento. Primeira coisa que passa na sua cabeça. Pôr do sol. Marcante. Pôr do sol? Você tem essa ligação? Um momento, cada pôr do sol é um momento, que eu acho que é a presença mais sincera de Deus na minha vida é o pôr do sol. Assim, eu sou católico, mas não sou praticante de ir à missa aos domingos e tal. Mas eu costumo pelo menos uma vez na semana ir na igreja, não peço nada para Deus. Eu até costumo postar nas redes sociais ali que eu tenho 1000 motivos para agradecer e nenhum para reclamar. Então é uma frase, né, que eu posto com toda frequência. Inclusive até alguns amigos que me seguem ficam brincando que eu posto mais um dia de sorte, que eu acho que eu tenho bastante sorte dentro do meu dia. Não sorte do trigo de 4 folhas, mas é porque realmente as coisas que eu jogo para o universo ele me oferece. Então assim, o momento que eu tenho que é bem grandioso são os momentos que eu me conecto com o pôr do sol, que eu acho que é uma resposta de Deus comigo, ou o pedido que eu faço, e isso gera, por aí vai. Nossa, muito legal. E Matheus, qual conselho, qual dica, né, que você dá para alguém que tem vontade de mudar de estado, de país, ou até de profissão, de sei lá, o que for? Que é uma mudança, que é uma mudança drástica, na vida? Não foi a sua, mas, sei lá, às vezes também receoso. Cara, assim, a gente vê várias pessoas na internet que geram conteúdo bem massa de incentivo. Mas nada desse incentivo vai valer se você não tiver afim. Saca? Sim, então, tem assim, que querer, né? Eu sigo várias pessoas da rede social que todo dia me dão vários tapas na cara. Mas eu não estou nesse processo de assimilar isso agora. Então, no meu momento, eu vou fazer. E é engraçado que sair de um lugar, talvez dos meus amigos, assim, eu vou falar porque eu ouvi isso de boa parte. Falou, cara, isso que você está fazendo eu não teria coragem. Mas não teria coragem por quê?
porque é cômodo, porque você tem medo, mas vai morrer tentando, ou não vai nem tentar. Então, assim, nas oportunidades de caos que aparecem grandes oportunidades. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas é que primeiro encontre o seu melhor momento, a sua melhor fase da vida. A sua melhor fase da vida, ela não vai ficar por muito tempo sendo a sua melhor fase da vida. Em algum momento vai ter uma fenda, uma trinca, uma rachadura que você vai precisar se superar disso. Então você tem que estar ligado, mais ou menos, tem que estar muito sólido do que você deseja, do que você quer. Porque às vezes, pô, mínimo que seja um detalhe ali que, sei lá, se é um investidor e a bolsa caiu, você já teve uma né? Pô, você fica chateado e dentro disso você tem que ser bem safo para dar um start. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, um conselho que eu se eu pudesse dar para a pessoa é encontre o seu melhor momento e dentro do seu melhor momento procure o seu pior momento. Porque do seu pior momento você vai tirar um bom proveito disso. É isso que eu ia falar. Nem sempre os dias de sol são os dias mais bonitos. Por que dia de chuva também não pode ser um dia bonito? Sabe? Então, assim, faça valer a pena o seu dia, a sua oportunidade. Todo dia você pode fazer algo massa por você. Todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de ser um novo Rafael, uma nova Mari e um novo Matheus. Todo dia você pode ser 1% melhor, né? Exato. Claro, todo dia. Então, assim, um conselho que eu daria pra galera: encontre o seu melhor momento e vá em busca do seu pior. Porque depois do pior você vai encontrar com certeza algo muito. Aquelas frases, né? Depois da tempestade vem o arco-íris. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Isso é uma música, hein? E também eu acredito que não basta você querer. Você tem que fazer. Tem uma grande diferença no querer e no fazer. Então, se você quer, faz. Coloca em prática, vai atrás. Não fica só no querer. E até uma frase que o Rafa fala, eu esqueci qual é a frase. Mas que nos momentos difíceis, que é quando você mais cresce. Exatamente. Sabe? Mas é nesse sentido. Mas é isso. Tem alguma coisa a mais que você queira deixar pro pessoal, acrescentar? Cara, acho que para as pessoas não, mas eu gostaria de falar mais específico ao podcast, assim, claro. a voz que vocês estão dando. Acho que isso é bem importante, porque é a minha primeira experiência. Então pode ser que talvez não fique de uma forma tão clara as mensagens, ou entusiasmo, ou emoção. Tá excelente, claro. Mas, assim, em primeiro lugar, a mensagem que eu gostaria de deixar é mais particular a vocês. Desejar uma boa sorte, assim, um mundo de flores, né? Acho que isso só tende a colher bons frutos, porque a gente tem que acreditar no nosso propósito. Que esse podcast tenha uma visualização, 2, 10, mas que modifique 100, a pessoa 50, 1000 e por aí vai. Exatamente. Então acho assim, levanta a bandeira, acho que é um trabalho legal que vocês estão fazendo, bem consolidado, e não chora. Todo dia tem eu chorando nesse podcast. Mas é legal a gente fazer o que a gente se propõe, e mesmo que seja pequeno. Sim. Que seja pequeno, mas a gente tem que sair. Claro, mas assim, tudo na vida a gente começa por um pequeno, né? A gente tem que começar por alguém ou por algo. E se não fizer sentido para quem está do nosso lado, não faz sentido pra gente. Então, assim, se é o sonho, corre atrás. Então, a minha mensagem hoje não vai para quem está assistindo, não vai para quem vai assistir, mas vai mais para vocês, assim. Levanta a bandeira, acredita, vai atrás. Hoje essa oportunidade de estar me dando essa voz é mais para agradecer vocês e parabenizar pelo projeto, parabenizar pelo trabalho. E acredita que um momento é de vocês, assim. Tudo só ter confiança, só ter coragem e persistência. Não, confiança, coragem e consistência. Oh. Exatamente. E é isso, né, amor? A gente teve... Tudo isso que o Matheus falou é muito legal a gente ouvir, porque a questão vai no seu porquê, não importa como, foi isso. A gente quis o podcast, a gente quis trazer pessoas para acrescentar para vocês, pra gente também, que a gente aprende muito em cada podcast. Cada podcast a gente aprende demais. E a gente ainda tá no processo do como, né? O nosso primeiro episódio a gente gravou de um celular que toda hora parava. Hoje tem 8 me filmando. Hoje já melhorou. A gente já tá com câmera. O intuito é melhorar, nós estamos fazendo estúdio. A gente tá no processo do estúdio, então é muito legal ver isso, né? Inclusive mandar um abraço pra equipe que tá aqui na tela.
Mas é isso, né? É isso mesmo. Matheus, se as pessoas... Pode ir, meu amor? Vai lá, fala. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, fala aí pro pessoal pra te seguir. Cara, meu Instagram ele hoje é profissional e pessoal, né? Que é meu nome, meu sobrenome, @Matheus_Metzger. Nós vamos deixar escrito aqui. Isso, fica à vontade. Facebook também, mesmo esquema, Matheus Metzger. E-mail, que é o que tá bem explicadinho ali no Instagram, pode me mandar mensagem também. Enfim, espero que, né, se for da vontade de alguém conhecer Floripa, entender um pouco da logística, se mudar. Como é que eu posso ajudar alguém? Aí, ó. Bom demais. Fique à vontade, né? Obrigado mais uma vez, pessoal, pela oportunidade, pela voz, por estar aqui falando, mostrando um pouquinho do Matheus, do personal e do Matheus Família. Matheus Mudança. Matheus Mudança. Falei com a Mari aqui nos bastidores, né? Que eu acho que eu tive a oportunidade de me abrir num momento que acho que eu não abri nem no meu individual. Sim. Parando pra pensar, acho que eu Foi tanta correria que você não parou pra pensar. não, assim, as perguntas que foram feitas foram perguntas que eu não tinha me feito ainda, sabe? Foram perguntas que eu falei, cara, quando eu cheguei em Floripa eu senti o quê? Euforia? Mas eu nunca tinha me feito essa pergunta. E qual foi o meu melhor momento? Meu melhor momento? Não sei. Mas assim, agora fez total sentido. Falando, eu sabia que em algum momento eu ia tentar achar algumas respostas, assim. Acho que eu entreguei no podcast, assim. Foi mais ou menos isso. Então, obrigado. Valeu pelo carinho. E, meu amor, onde as pessoas te encontram? @RafaPrato7, Rafa com PH no Instagram. Em qualquer rede social. Vocês me encontram no @Mari Negrais, também no Instagram do podcast, @somentepodcast. Nós estamos aqui no Spotify, todas as plataformas de áudio que vocês quiserem aí. Toda quarta, 6 da manhã. E no YouTube, toda quarta, meio-dia. Excelente. Muito obrigada mais uma vez. Isso, valeu, casal. Foi ótimo. Muito obrigada e até a próxima.